Amém. À vontade, pastor. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ainda sobre os seus pés, por favor, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, e capítulo de número 4. Enquanto você vai se preparando aí com a palavra do Senhor, eu quero agradecer muito a Deus de estar mais uma vez aqui em Brasília. Esse ano, a segunda vez. Não sei se vocês lembram, eu estive aqui em abril. Em abril deste ano, eu estive aqui ministrando aqui no culto da tarde, tarde de milagres. E eu quero agradecer demais a Deus por mais uma vez o Senhor nos conceder estar em Brasília. E nesta casa de oração, a qual nós aprendemos a amar e respeitar muito. Minha gratidão ao pastor Marcelo Pantoja, ao pastor Laci, que hoje está nos recebendo aqui. O pastor Marcelo me ligou, disse que não ia poder estar aqui hoje. A toda a família do pastor Marcelo, a todos os oficiais desta casa, obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas, o corpo diaconal da igreja, os presbíteros, os levitas de adoração, que Deus os abençoe poderosamente. Amém? Para quem não me conhece, eu sou pastor lá em São Paulo, eu sou pastor presidente de um ministério lá em São Paulo, uma igreja quase do tamanho dessa aqui, com mais ou menos 350 membros, e nós estamos ali fazendo a obra do Senhor com a graça do Senhor Jesus Cristo. Também agradeço a Deus por aquele ministério que, pela fé, eu disse? Pela fé começou com 4 pessoas na garagem da minha casa. Deus me deu uma ordem de sair de um ministério que eu estava há 17 anos e abrir uma igreja do zero. Você entendeu? 17 anos numa igreja que eu era segundo pastor, a igreja onde nasceu a Banda Gerde. Alguém conhece a Banda Gerde aqui por nome? Eu nasci e cresci junto com a Banda Gerde. Quem é Banda Gerde, pastor? Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além. Banda Gerde. Eu nasci e cresci com eles, né? Sou convertido pela misericórdia de Deus, me convertendo todo dia há 38 anos, irmãos. Sou pastor há 28. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. E nós fundamos um ministério, pedi a bênção do pastor, um anjo apareceu para mim, numa madrugada. Você acredita nisso, né? Sim ou não? Acredita, irmão? Você acredita que deitado na minha cama, não esquenta a cabeça não, que em mais 40 minutos eu peço para você sentar, tá bom? Fica tranquilo, eu já me sinto em casa aqui. Você acredita que deitado na minha cama, pastor, assim, o anjo veio e fez assim, ó, e me chamou, que eu moro no sobrado, mandou eu descer no lugar que eu oro e disse, eu tenho um povo do zero para te dar. 17 anos numa igreja que na sede eram 800 pessoas sentadas, eu era o segundo pastor, superintendente de toda a área financeira, não só da sede, como de todas as filiais. E eu pedi a bênção do pastor e ele falou, você vai para onde? Eu disse, para lugar nenhum. Como assim? Deus disse que vai me dar um povo do zero. Me despedi na Santa Ceia de 2007. Me despedi da Santa Ceia no sábado. No domingo eu não fiz nada. No outro domingo eu peguei as cadeiras da cozinha, coloquei na garagem da minha casa, chamei minha esposa, minha filha e meu filho, que tinha 8 e 6 anos, e falei, vamos cultuar? Pedro, Tiago e João. Eita glória. E eu abria o culto, fazia o ofertório e pregava. E Pedro, Tiago e João. E minha filha olhou para a mãe e fez assim, ô pai, eu fiz que não vi. A mãe falou, eu já estou falando sobre fé aqui, você crê? Irmãos, terminei o culto e anunciei, domingo que vem tem culto, viu, irmãos?
Não é coisa de louco? Fala a verdade. Com 2 meses parou uma família na porta de casa, porque eu falei para Deus assim, eu não vou atrás de ninguém. Se o Senhor disse que vai me dar o povo do zero, eu quero viver o que está dizendo a igreja de Atos dos Apóstolos. O Senhor acrescentava as almas que haviam de se salvar. Parou uma família na porta de casa e disse, está tendo culto? Eu falei, está, pode entrar. Está faltando 38 minutos para você sentar, fica tranquilo. Pode entrar. E aí entraram, eu fiz o culto, anunciei, domingo que vem tem mais, tem culto de novo. Pode trazer alguém? Falei, pode, só não quero ninguém de igreja, não quero ninguém de outra igreja. Traga pessoas que estão afastadas, desviadas ou quem não é crente. Tá bom? Tá bom. Resumindo, 45 dias, eu já tinha 30 pessoas na garagem da minha casa. 6 meses, eu já tinha 60 pessoas na garagem da minha casa. Era a gente entrando na sala, e aí eu comecei a procurar o salão. Deus preparou o salão, nós mudamos de bairro, e algumas pessoas já colocaram dificuldade. Ai, pastor, está longe agora. Moral da história, ficou 9. De 60 ficaram 9. 4 era da minha família. Fala para o teu irmão, se você está entendendo o que é fé, fala para ele, você está entendendo o que é fé? Já que o tema é pela fé, eu vou chegar na palavra, aguenta aí. Falta 32 minutos para você sentar. Aí, a minha esposa falou, mas e agora? Eu falei, agora está na mão de Deus. Deus nos trouxe para cá um salão que cabia 130 pessoas. E nesse período, eu estou resumindo, já tinha 100 cadeiras. E um dia eu fui orar, começou devagarzinho chegar pessoas de novo. Eu não fiz um evangelismo até hoje. Porque Deus deu uma direção. Não estou falando que é errado fazer evangelismo, tá bom? Deus deu uma direção para aquele ministério. Eu tinha já 100 cadeiras na igreja e 30 membros. Vocês acreditam que no altar Deus fala para mim assim, compra mais 30 cadeiras para aquela lateral ali? Você imagina falar isso para uma igreja. Irmãos, nós temos 100 cadeiras, mas Deus está mandando eu comprar mais 30, porque esse lado aqui não pode ficar vazio. Fala para o teu irmão assim, tomara que você não seja igual. Porque teve uns crentes que falaram assim, ô pastor, será que é Deus mesmo que está falando? Alabaia subdevácia. E eu disse para aquele irmão, eu conheço quem fala comigo. Vocês não precisam dar dinheiro para a cadeira, não. Eu era gerente de uma empresa. Até hoje, irmãos, eu trabalho. Eu nunca fui assalariado da igreja. Eu trabalho desde quando eu me converti, desde a minha vida toda. Enfim, não tenho problema com isso também, não. Acho que é certo. Quem pode, amém. 30 cadeiras. Vamos comprar. Eu vou comprar. Com 6 meses, irmãos. Com 6 meses, eu tinha 30 pessoas com 130 cadeiras. Com 6 meses, eu não tinha mais cadeira para ninguém sentar. Você crê nisso? Hoje nós estamos num salão que cabe 400 pessoas com galeria e a igreja está tomada para a glória de Jesus. Quem conhece o pastor Washington aqui, que ele me apresentou para o pastor Marcelo, já pregou lá em São Paulo na minha igreja, ele pode falar, na minha igreja não, na igreja que eu pastorei, a igreja de Deus. Ele pode dizer para você o que é esse ministério. Sabe o que é isso, irmãos? É você sair daqui nessa tarde crendo que é por fé. Por mais loucura que parecer para você, é por fé. 1 Tessalonicenses, eu vou ler para você sentar. Eu sei que você já está pegando aí o que Deus está falando, não está? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Tome seu assento dando glórias ao nome de Jesus. Irmãos, a igreja
fundada pelo apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias em Tessalônica. É uma igreja que vive muitos bombardeios hereges, muitas palavras que tentavam tirar e roubar a comunhão deles, situações que tentavam fazer com que eles desanimassem. Mas o apóstolo Paulo, quando direciona essa epístola, e sobretudo as duas epístolas aos Tessalonicenses, essas epístolas elas têm uma característica fundamental, que é a característica escatológica. O que é a escatologia, pastor Vanderlei? A escatologia é a ciência que estuda o fim de todas as coisas, o fim dos tempos. O livro que fala da revelação. Então, a carta aos Tessalonicenses, ela é escrita, sobretudo, com uma doutrina escatológica. Eu posso mostrar isso para você no capítulo 5 e no versículo 18 desta primeira carta. Paulo vai dizer assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas quando nós olhamos o contexto escatológico dessa carta, Paulo está dizendo desta forma, em tudo dai graças, porque é um momento de se aproximar o fim, e que Paulo está exortando esta igreja para viver o que dele eles receberam, o ensinamento, a palavra, porque se nós estamos aqui hoje dizendo que não é por vista, mas é por fé, nós precisamos nos lembrar também que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que ele vai dizer nessa epístola que o que vocês aprenderam de mim, o que vocês receberam, o que eu ensinei, vocês têm que permanecer firmes, porque este em tudo dai graças era sobre o que eles estavam vivendo naquele momento. É só nós pararmos para analisar que a Bíblia diz que nós temos que fazer o nosso culto racional. Então, se você olhar para a vida do patriarca Jó, o que a Bíblia diz? Que ele recebeu as notícias de perdas de terra, perda de fazenda, perda de gado, perda de servos e perda de todos os seus filhos. Você não vai ver em momento algum Jó dizendo: graças eu te dou, Deus, porque perdi tudo. Você vai ver Jó rasgando as vestes, se cobrindo com um pano de saco, jogando cinza sobre a sua cabeça, como sinal de indignação do que ele está passando. Porque as três atitudes dele é de alguém que está indignado pelo que está passando. Porém, a Bíblia diz que ele não atribuiu culpa alguma a Deus. Ele adorou o Senhor, mas ele não deu graça. Observa. Em nenhum momento você vai ver: ó Deus, obrigado de o Senhor ter levado toda a minha fazenda, matado todo o meu gado e meus 10 filhos. Jó não fez isso. Jó se indignou. Então, quando Paulo vem dizer à igreja de Tessalônica: em tudo dai graças, você não pode levar isso ao pé da letra, porque tem situações na nossa vida que é muito difícil e complicado. Aqui era uma carta escatológica, e que Paulo está dizendo para este povo o seguinte: olha, vocês, eu rogo que vocês guardem tudo o que eu exortei, do jeito que vocês receberam, da maneira que convém andar, agradar a Deus, para que vocês venham progredir cada vez mais. E o que ele ensinou, a não ser dizer para toda a igreja que nós andamos por fé e não por vista? O que ele ensinou, a não ser dizer para a igreja que nós temos um Deus poderoso, um Deus tremendo, um Deus que cumpre o que ele fala, um Deus que tem poder e autoridade. Ele diz: eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que ele está ensinando à igreja é para que os irmãos
de Tessalônica e os irmãos aqui em Brasília, em São Paulo, em todo lugar. Viva o que tem aprendido da parte do Senhor. Não deixe que a circunstância roube a direção do que Deus tem para a sua vida. Olha só o testemunho da nossa irmã querida. Ela estava passando um momento difícil e ela relatou aqui o que? Já não estava mais interessada na sua profissão, mas quando ela começou a buscar o Senhor, vocês prestaram atenção? A profissão veio atrás dela. A profissão começou a chegar atrás dela. Sabe o que ela me levou a ir para a Bíblia? Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 28. Se guardar os mandamentos que hoje te ordeno, as bênçãos do Senhor te alcançarão. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Tem gente que pode dar glória aqui nesta noite? O problema, sabe qual é, irmãos? A igreja atual, e já há alguns anos, é uma igreja que vive o imediatismo. Se não acontece já, a esperança já vai embora. Se não acontece imediatamente, parece que Deus não está ouvindo. Nós queremos a bênção e muitas vezes não queremos passar o processo para chegar nela. Muitas vezes não queremos aprender com Deus ou colocar em prática o que Deus tem nos ensinado através das Escrituras Sagradas. Observe, irmãos, nós deveríamos ser uma igreja que na verdade não deveria vir aqui na tarde do milagre ficar pedindo bênção. Deveríamos ser uma igreja que só ia adorar já crendo que o milagre já está liberado na glória. E aí, uma vez adorando o Senhor, enquanto você está adorando, o Senhor já está trabalhando, porque Ele está olhando para cada coração aqui nessa tarde e dizendo: olha, o irmão A está passando por isso, por aquilo, mas não está duvidando. Ele está crendo que a fé é o firme fundamento daqueles que esperam e prova das coisas que não se veem. Ele está crendo que a fé, sem ela, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu vim aqui nesta tarde como profeta do Senhor, não só para liberar uma palavra para você, mas eu vim aqui na certeza e convicção que se eu vim para uma tarde de milagre, eu só saio daqui. Faz assim, ó. Eu só saio daqui com o milagre na mão. Eu vou apalpar aquilo que no céu já está liberado. Eu não vou ficar desesperado correndo atrás de bênção, não. Se eu estou guardando o que Deus me ensinou, a bênção do Senhor é que vai me alcançar. Tem mais alguém que crê assim nesta tarde? Tem mais alguém que acredita no que está sendo liberado? Eu estou guardando o que o Deus tem me ensinado, e eu tenho que ficar firme para progredir cada vez mais. O milagre, irmãos, eu quero que você seja inteligente para entender o que eu estou dizendo pelo Espírito. O milagre é consequência daquele que aplica o que aprendeu na vida. Eu vou repetir. A bênção e o milagre para a sua vida nessa tarde é só consequência daquilo que você ouviu, colocou em prática e está crendo. É consequência daqueles que aplicam a fé com convicção. Eu não sei de que forma, pastor, mas Deus me trouxe aqui nessa tarde, não é para voltar da mesma maneira, não. Deus me trouxe aqui nessa tarde, é para sair por aquelas portas profetizando na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu trabalho, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela não voltará vazia, antes vai aprazer ao Senhor e prosperar para aquilo a qual o Senhor tem enviado. Tem alguém que está dando crédito a esta pregação? Harabaia subdevácia. Nós estamos vivendo uma igreja tão presa no imediato, que está se esquecendo do principal. Você quer ver? É só eu perguntar aqui nessa tarde.
Quem chegou aqui nessa tarde, irmã, dizendo: Senhor, eu só vou na igreja hoje para te adorar, e o meu pedido é que o Senhor venha me buscar, porque eu quero morar no céu. Tem alguém que quer morar no céu aqui? Quem quer morar no céu? Quem quer ser? Hã? Agora pergunta para o teu irmão, ele pode te levar hoje? Eu gosto dessa igreja porque eu posso pregar a verdade aqui, né? É verdade ou não é? Quem gosta de ouvir a verdade aqui? Esse imediatismo, irmãos, eu não preciso ficar mais me preocupando. Lembra de Mateus? Porque estáis ociosos pelo que comeremos, pelo que beberemos, pelo que vestiremos. Na minha Bíblia, entre parênteses, diz assim: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabei que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Redobre a sua atenção. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentado, sabe o que significa? A mais do que você precisa, e Deus já sabe. Eu preciso entender a palavra. O que eu preciso e Deus já sabe, eu já vou ter dele, porque ele sabe que eu necessito. Mas se eu busco o reino e a justiça, ele acrescenta. É só para quem crê, ó. Ele acrescenta, é mais do que veio buscar. Lembra lá em Efésios 3:20? Ora, Deus é poderoso para fazer abundantemente mais. E eu estou preocupado com coisa pequena. A minha fé me traz aqui hoje para pedir uma bênção para Deus. E não para adorar. E não para profetizar, que este é o sentido de quem deveria vir para uma tarde de milagres. Eu tomo posse do meu milagre. Eu me aproprio do meu milagre. Eu faço menção desta palavra. Eu tenho guardado o que Deus tem falado. E o que Ele tem falado vai fazer eu progredir cada vez mais. Cada vez mais. Porque eu não ando pelo que eu estou vendo. Eu ando pelaquilo que eu não estou vendo. Porque este mesmo apóstolo disse: aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Deus já tem preparado. Presta atenção. Fala para o teu irmão, está pedindo o que Deus já preparou, irmão? Fala, o que Deus já preparou, você não pede, você já agradece. Amém? Você está crendo? O que Deus preparou, você não pede, você já agradece. Eu preciso nesta tarde, irmãos, pela ajuda do Espírito Santo, juntamente com você compreender que Deus tem muito mais do que você veio buscar. Tudo isso daqui, irmãos, é momentâneo e é passageiro. Gente preocupada numa correria desenfreada. Gente olhando para o lado. Sabe o que aconteceu com Asaf, irmãos? Presta atenção. Coloca para mim, por favor, o Salmo 73. Asaf é um ministro de adoração na época de Davi. E ele vai escrever o Salmo 73. Olha o que ele escreve: verdadeiramente bom é Deus para Israel, para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Presta atenção. Quem é Asaf, pastor Vanderlei? É um ministro de adoração. É alguém que chega no templo, prepara a adoração, oferece sacrifício, é responsável por trazer a presença de Deus na igreja, é uma pessoa tremendamente importante em toda a liturgia para todo Israel, mas quando ele tira os olhos do que ele aprendeu,
o texto diz que os pés dele quase se desviam. Quando você tira seus olhos do foco, o inimigo vai aproveitar essa brecha e vai te tirar da posição. É por isso que você precisa entender a mensagem desta tarde. Eu vim aqui hoje, pastor, sabe para quê? Para me apropriar daquilo que Deus já tem reservado no céu para mim. Eu vim aqui hoje para render glórias e honra àquele que tem cuidado da minha vida, aquele que tem livrado até da ira futura, aquele que conhece o meu sentar, o meu levantar, sonda meus pensamentos, aquele que sabe exatamente o que eu vim buscar. E eu não vou correr atrás de bênção, eu vou agradecer, porque nesta tarde vai ser diferente. Alabai, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Nessa tarde vai ser diferente, pastor. A bênção do Senhor vai me alcançar. Aleluia! Não quero tirar meus olhos, não quero perder o foco. Olha a igreja de Tessalônica, o fim está chegando. E gente preocupada com bênção, mas não estão preocupados mais com a salvação da alma. Como eu disse, ninguém chegou aqui dizendo: vem, Senhor, me buscar. Queremos ir para o céu. Amamos Jesus. Dissemos que Jesus é tudo na nossa vida. Mas Ele não pode me buscar hoje não, pastor. Hoje Ele não pode. Eu tenho mais coisas para fazer. Mais do que aquilo que você crê, que é morar com Deus e viver a eternidade. Mais do que esse milagre que você veio buscar. Eu vou repetir: milagre e bênção é consequência de quem aplica na vida o que ouve, acrescenta fé e vive o sobrenatural. Quem entendeu, diga amém. Milagre é consequência de quem aplica na vida o que ouve, acrescenta fé e vive o extraordinário. Deus realizou um milagre conhecido demais na Bíblia. Só para você entender o que eu estou dizendo. Ele ressuscitou Lázaro após 4 dias. O Evangelho de João, capítulo 11, relata Jesus ressuscitando Lázaro após 4 dias. Dá uma perguntada para o teu irmão aí, pergunta para ele assim: mas Lázaro não morreu de novo? Ou você acha que Lázaro teve a vida eterna na terra, ficou imortal? Lázaro veio, ressuscitou, e a oração de Jesus, sabe qual foi? Pai, eu bem sei que tu me ouves, mas para que este povo saiba que tu me enviaste, Lázaro. Só tinha um propósito o milagre de Lázaro. O povo crê que Jesus tenha sido enviado por Deus, mas Lázaro morreu de novo. E a minha Bíblia não diz que Jesus foi lá e ressuscitou a segunda vez. Então eu preciso entender que o milagre é consequência do propósito que Deus tem na minha e na tua vida. E o milagre que nós vivemos aqui nessa tarde é para você se apropriar, sair daqui regozijando, agradecendo. Sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo você vai precisar de outro milagre. Eu já precisei de vários. E vira e mexe, estou precisando, irmã. Mas não é o milagre que me prende na tarde, no culto, na adoração. O que me prende é eu saber que a cada dia eu tenho que batalhar para a salvação da minha alma, porque eu entendi que o milagre é consequência da minha busca, o milagre é consequência do meu entendimento, o milagre é consequência da minha devoção, o milagre é consequência da minha aplicação, da minha vida, do meu caráter cristão. Enquanto você está vivendo assim, tenha certeza de uma coisa: Deus é justo.
Ele não vai te dar milagre por merecimento só de um dia. Porque hoje eu resolvi fazer uma semana de jejum e consagração. Aí Deus tem que me dar um milagre. Deus não é assim, irmãos. Deus é um Deus que conhece o caráter. Deus conhece o íntimo do coração. Observa o rei Ezequias. Sabe o que aconteceu com ele? Por causa dos filhos, Deus chama o profeta e diz para o rei, para o profeta: vai até o rei Ezequias, diz para ele: conserta a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Esta foi a palavra liberada pelo profeta. Mas sabe o que Ezequias fez quando recebeu essa palavra? A Bíblia diz que ele, deitado, virou-se para a parede, chorou muito e fez a seguinte oração: Senhor, sê servido que eu sou o teu servo, que andei em sinceridade na tua presença, que fiz o que era reto aos seus olhos. E quando ele fala isso para Deus na sua oração, lá no trono de Deus, sabe como está chegando? Está chegando para Deus assim: o Senhor não é um Deus injusto. Em outras palavras, ele estava dizendo: o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu andei em sinceridade, fiz tudo o que agradava ao Senhor. Aí quando Deus recebe aquela oração lá no trono, dá um impacto no coração de Deus, ele já chama o profeta no pátio e diz: volta lá. Como que é? Volta lá. E diz agora para Ezequias assim: eu contemplei as tuas lágrimas, eu contemplei a tua oração, e te acrescento 15 anos de vida. O rei Ezequias, irmãos, não estava só numa tarde de milagres. Ele estava com uma vida centrada naquilo que aprendeu, vivendo, caminhando, mostrando para Deus a sua fidelidade, mostrando para Deus o seu compromisso. Olha só, chegar diante do altar de Deus e falar: Senhor, olha o que eu sou. Eu sou íntegro, reto, fiz o que era bom aos seus olhos e andei em sinceridade na tua presença. Dá uma olhadinha para o teu irmão e diz para ele: está parecendo você. Será que nós, numa tarde que queremos milagre, podemos chegar para Deus dessa forma? Ou podemos lembrar de Moisés? Vai matar teu povo? Começa matando eu. Começa por mim. Já que quer matar o povo, mata eu. Olha o que Moisés fez com Deus, irmãos. Mas quem é Moisés para Deus? Alguém que está recebendo todo o propósito. Alguém que está recebendo toda a palavra. Então nessa tarde, não é por vista, é por fé. Viva por fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho que ouvir e colocar em prática. Porque se eu não colocar em prática, Deus diz que assemelha ao homem que contemplou o seu rosto no espelho e saiu de lá e já não lembra mais. Quer fazer o teste? Pega alguém na sua casa que acabou de sair do banho, se enxugou, passou a maquiagem, e aí você fala para alguém da sua casa, né? No caso uma mulher, ou pode ser até um homem: nossa, tem uma mancha aqui em você. Ele acabou de sair do espelho, mas sabe o que ele vai fazer? Vai voltar lá para o espelho para ver de novo, porque já não lembra mais. Bastou você falar que tinha uma mancha, uma sujeira, ele não lembra que ele saiu do espelho e já se arrumou todinho. Ele mancha? Aonde? Vai pegar o espelho? Sim ou não? Vai correr para o espelho e vai conferir, porque já não lembra mais. É assim que Deus fala: quem ouve a palavra, não põe em prática, não vive, é um ouvinte que esqueceu, já não lembra mais.
Deus te trouxe aqui nessa tarde, Deus nos trouxe aqui nessa tarde, para dizer que é por fé. A fé, irmãos, é um dom tão precioso, que ninguém consegue medir. Não existe homem no mundo, não existe pastor que pode dizer o grau da sua fé. Ah, eu tenho uma fé inabalável. Asaf tinha também, mas quase desviou. Viu o texto? Quase desviou porque teve inveja da prosperidade do ímpio. Quase desviou. Mas caiu em si. Era um adorador, com muita fé, trazendo a presença de Deus. Então não importa. O que é importante aqui hoje é você entender, eu não posso tirar o meu foco. Eu não posso perder Deus de vista. Eu tenho que estar naquele versículo, e aconteça o que acontecer, olhando para o autor e consumador da minha fé. Não olhando para a direita, não olhando para a esquerda. Indo lá para o Salmo 112, versículo 7, o justo não teme maus rumores. Pode vir a notícia ruim, mas você vai dizer, eu sei quem tenho crido. Pode vir uma situação difícil, você vai dizer, olha, não importa, se a porta fechar, quem abriu foi Deus, Ele tem a chave de Davi, abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre, e eu estou na mão dEle. Eu me lembro, eu trabalhei no Banespa, alguém conheceu o Banespa, Banco do Estado de São Paulo? Eu trabalhei no Banespa há 17 anos. Quando o Santander comprou, tinha gente que ficou desesperado. Nossa, eu vou perder o emprego, acabou a vida. Eu estou aqui, irmãos. Saí de lá em 2002 e até aqui o Senhor não tem deixado faltar. Quem abriu a porta para você? Quem abriu a porta para você? Se ela fechar, é o mesmo Deus que abre de novo. E se crê, abre uma maior. E se crê, prospera na terra dos filisteus. E se crê, pode entulhar poço, que você vai cavar de novo. Pode fazer o que quiser. Está determinado no céu, eu me aproprio do meu milagre nessa tarde. Nada vai tirar das minhas mãos. Nada vai tirar das tuas mãos. O que você não precisa mais ficar buscando aqui, só agradecendo. Você tem coragem de agradecer o que você nem recebeu ainda? Isso é fé. Agradecer o que nem recebeu ainda. Pastor, está doido? Vai comprar 30 cadeiras se só tem 30 pessoas? Estou doido. Não se preocupa não. Estou doidão. Eu sei quem fala comigo. Você precisa ter relacionamento com Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra, meditar na palavra, fala para o teu irmão, está na hora de ler mais Bíblia, né, irmão? Está na hora de conhecer mais Deus. Lemos a palavra e não lemos contexto. Quer ver um texto que muita gente sabe e não lê o contexto? Ah, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Só que eu já li na Bíblia e Deus se arrependeu. E agora? Eu já li nessa mesma Bíblia e Deus se arrependeu. Arrependeu-se Deus. Sabe o que era ali? Um contexto. Que um profeta estava sendo chamado para orar e amaldiçoar um povo. E ele falou, eu não vou fazer isso, mas um rei deu uma ordem e ele foi. E aí ele volta e fala, olha, não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Ele é chamado de novo para ir em outro lugar. E Deus fala para ele assim, eu não vou amaldiçoar o que eu já abençoei. Diga que eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo era um contexto. Quem entendeu? Diga amém.
Então a gente pega alguns versículos e não aplica porque a gente não está acrescentando a nossa fé pelo ouvir. Está indo só no versículo. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8. Sabe por que Deus falou isso, irmãos? Porque o povo estava sem sacerdote. Mandaram chamar o Esdras. Colocaram um caixote de madeira. O Esdras subiu. Chamou alguns obreiros para ficar à direita. 7 de um lado, 8 do outro. Eu estou aqui sendo rápido, só para você entender. E começou a fazer a leitura da palavra. Desde a alva até o meio-dia. Quantas horas foi isso, pastor? E o povo em pé, sabe o que fazendo? Levantando as mãos e dizendo, amém, louvado seja Deus, pelo menos umas 6 horas, em pé. Depois sabe o que ele fez? Agora vamos chamar o povo da adoração. Imagina, se 6 horas de leitura, vamos colocar aí umas 3 horas de adoração. E o povo em pé, adorando. Agora vamos sentar não. Vamos ouvir o que foi lido durante as 6 horas e vamos aprender. Fala para o teu irmão, escola bíblica dominical. Foi explicar, os levitas foram explicar para o povo o que ele tinha lido 6 horas. Dá para imaginar o tempo desse culto? Depois, leia lá em Neemias capítulo 8. Eles foram orar. Irmãos, eu tenho para mim que esse culto deve ter no mínimo 12 horas. É por isso que vem o versículo, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas vai ver o que eles estavam fazendo. Está vendo porque a gente não pode ficar só preso no versículo sem conhecer contexto? Por isso que Deus te trouxe aqui para te dizer, eu quero fazer você progredir cada vez mais. Mas aprenda o que eu tenho te ensinado. Quem está recebendo essa palavra aqui com alegria nessa tarde? Se coloque de pé em nome de Jesus. Viver por fé, irmãos, é viver a palavra do Senhor. É crer na palavra do Senhor. É guardar a palavra do Senhor. É não abrir mão daquilo que o Senhor tem te ensinado. O mundo tem distorcido a palavra de Deus. É raro você ver na igreja alguém pregando sobre o arrebatamento, sobre a tribulação, a grande tribulação, sobre a igreja sendo levada. É raro você ver hoje nas igrejas a verdade sendo pregada. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcelo, por essa igreja, porque acompanho, e aqui tem palavra. E eu venho aqui com a palavra de Deus, eu não venho contar história para você. Eu venho dizer para você que Paulo está dizendo para uma igreja de uma forma escatológica. Guarda o que você está aprendendo, porque o fim está perto. E o que eu estou aprendendo não é só receber bênção, mas é ter a minha vida guardada nos céus. É ter a salvação da minha alma, da minha família. Bênção material não salva ninguém. É verdade que temos que comer o melhor dessa terra, se guardar os mandamentos. Enquanto eu estiver nessa terra, eu não vou abrir mão de comer o melhor. Mas eu não vou deixar que o melhor tome o lugar do meu Deus. Não pode. Nada pode ser mais importante que o seu Deus e a sua salvação. E a salvação da sua família. Ah, pastor, mas eu ouvi falar que a salvação é individual. É individual, não é? Sabe o que vai acontecer lá no céu? Quem é casado aqui que está com a esposa? Ah, vou pegar você. Tem
Olha o que vai acontecer no céu. Olha o que vai acontecer no céu. Presta atenção. Pastor Vanderlei, cadê suas ovelhas? Estão aqui, pastor. Estão aqui, Deus. O Senhor é testemunha que eu ensinei a verdade, preguei a verdade. Minhas ovelhas estão aqui. Muito bem, pastor Vanderlei. Agora deixa eu ir lá no sacerdote da casa. E agora? Responsável, cabeça da casa. Cadê os maridos dando glória aí? Responsável pela vida espiritual, pela integridade física e pelo sustento da sua esposa. Vai dar conta. Não sou eu que vou dar conta da casa dele. Quem vai dar conta da casa dele é ele. Eu vou dar conta das ovelhas. Quem está entendendo? Quantos filhos tem? 2 filhos. Quem é ela? A adjutora, a auxiliadora. Quem vai dar conta dos filhos? Os 2. Porque os filhos são herança do Senhor. Não tem ela dizer, você viu a tua filha? Não, não é a tua filha, é a nossa filha. Você viu o teu filho? Não é o teu filho, é o nosso filho. Só quem entendeu, dá glória a Deus aí. É assim que vai ser no céu, irmão. Não acha que você vai chegar lá e a salvação é individual. Se o seu filho se perder porque você foi negligente, quem vai dar conta? Quem pode aplaudir a Jesus aí? Se a mulher se perder porque o marido não assistiu a mulher, quem vai dar conta? O cabeça. Isso é Bíblia, irmãos. Isso não é conto de vigário, não. Isso é Bíblia. Então, no teu lugar, saia daqui se apropriando da palavra, tomando posse da palavra, dizendo: eu vou ficar firme no que eu tenho ouvido, no que eu tenho aprendido, e eu e minha casa vamos ser uma bênção. Eu e minha família vamos viver o sobrenatural. Quem quer mudança de vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quem quer ter uma mudança? Sustenta-me de pé, não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações, é mais que estratégia. Quer viver um milagre? Sai do seu lugar. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto já chegou a